Paz do Senhor a todo o povo de Deus. Eu estou aqui para falar um pouco da palavra de Deus. O Senhor colocou um desejo no meu coração de fazer vídeos falando um pouco sobre a palavra do Senhor. Desde já quero pedir as orações de todos para mim, para minha família. Quero dizer que para mim é motivo de muita alegria, né, que o Senhor tenha me concedido, né, esse privilégio de estar aqui podendo fazer vídeo para vocês. Meu nome é Thaís Mendonça, né? Quero dizer mais uma vez que é motivo de muita alegria, certo? Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre o livro de Neemias. Mais especificamente no capítulo 6 e o versículo 9 que diz, eu vou ler aqui para vocês. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Que linda, né? A palavra de Neemias pedindo ao Senhor que esforçasse as suas mãos mediante a tantas coisas que ele estava passando, mediante aos seus inimigos, tentando ali encerrar a obra que o Senhor tinha colocado ao coração de Neemias. Quero falar um pouco sobre Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes, e ele soube da situação em que o povo de Deus se encontrava, em que Jerusalém estava depois do cativeiro, né? E ele soube por um irmão dele a situação e ficou muito triste. E ele, ali, quando soube, ele foi se humilhar perante ao Senhor. Ele se humilhou, jejuou, orou ao Senhor, apresentou ao Senhor. E a gente vê que o Senhor, ele manda a resposta. Ele concedeu uma resposta a Neemias, que foi o rei Artaxerxes lhe permitir, né, ir até Jerusalém para reconstruir o muro. Veja que Deus maravilhoso, que Deus lindo é este que a gente serve, né? E eu quero falar de alguns pontos específicos no livro de Neemias, né? Eu até coloquei aqui numa anotação, que é para não esquecer, que o livro de Neemias ele fala sobre a reconstrução do muro de Jerusalém, né? Fala sobre a intercessão de Neemias, que quando ele soube do estado de Jerusalém, intercedeu a Deus, né? E fala sobre o resultado da intercessão de Neemias, que foi justamente a permissão que o rei Artaxerxes ele deu a Neemias para Neemias ir até Jerusalém reconstruir o muro, né? Fala também da oposição que Neemias encontrou no caminho, né? Neemias ali quando estava reconstruindo o muro, né? Aconteceu que se levantaram opositores, né? Que foi Sambalate, Tobias e Gesem, né? O arábio. Se levantaram para que Neemias não terminasse a obra, né, que ele foi lá para fazer, que era a reconstrução dos muros de Jerusalém. Ou seja, teve também uma conspiração, né, uma conspiração que Neemias enfrentou ali, né, que a gente vai ver também no versículo, no capítulo 6, no versículo 10, que diz assim: e entrando eu na casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel,
que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Aí o versículo 11 diz: porém eu disse, um homem como eu fugiria? Veja que sabedoria Deus deu a Neemias, porque tudo aquilo ali era uma conspiração para acabar com a vida de Neemias, para que Neemias não construísse o muro, para que ele parasse a obra, né? Aí Neemias disse: porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu, que entre no meio do templo e viva? De maneira nenhuma entrarei, porque só quem entrava no meio do templo era o povo autorizado que já servia na casa do Senhor, como vocês sabem. E Neemias ele não poderia entrar naquele tempo, não poderia entrar lá no templo, porque de qualquer maneira ele morreria, certo? Então aí foi uma conspiração. E a gente vê, né, no versículo 12 que diz: e conheci que eis que não era Deus quem o enviara, porque a gente, como servo de Deus, a gente tem que conhecer a voz do nosso Deus quando fala com a gente. Isso é motivo de grande alegria. E Neemias, ele foi sábio porque ele viu, ele teve uma coisa dentro dele que a gente chama hoje de discernimento. Ele teve o discernimento de saber que não era a voz do Senhor que falava através daquele homem, que enviou aquele homem, que era o inimigo, porque o inimigo ele usa pessoas para nos tirar dos caminhos do Senhor. O inimigo ele usa pessoas para nos tirar da presença do Senhor. E ele usa pessoas para nos entristecer, para que nós paramos no meio do caminho, para que a obra que a gente está fazendo não se conclua, não é isso? Então, a gente vê também aí que teve uma conspiração. A gente vê aí que teve também uma traição, né, por parte daquele povo que estava ali também na cidade de Jerusalém contra a vida de Neemias. E a gente vê também, né, que Neemias ele conseguiu concluir a obra que ele foi fazer na cidade de Jerusalém. E ele só saiu de lá quando ele concluiu a obra que o Senhor lhe colocara ao seu coração. E eu acho muito bonita essa história porque ele teve muita sabedoria, né, em várias pessoas tentando desmanchar, né, aquilo que Neemias estava fazendo, mas ele teve forças, ele pediu forças ao Senhor. Isso é muito, muito importante, que ele pediu forças ao Senhor. Ele disse, quando os seus inimigos lhe disseram assim, as palavras dos inimigos dele disseram assim: porque todos eles procuravam atemorizar Neemias, intimidar Neemias, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Então, o versículo-chave que eu quero falar aqui hoje é sobre esse versículo, que eles pensavam que atemorizando, intimidando, tentando contra a vida de Neemias, aquela obra, né, que ia beneficiar o povo de Deus depois do cativeiro lá, que era a reconstrução do muro, ia parar, porque Neemias ia ficar com medo, né, das ameaças dos seus inimigos e ia parar a obra. Só que Neemias foi sábio e ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia o Deus que enviara ele lá. Então ele clamou a Deus. Quando ele ouviu essas palavras, ele clamou a Deus. E quão grande
é o Senhor, porque os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. Então, Neemias clamou dizendo: agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E veja que maravilhosas palavras Neemias usou de sabedoria para com Deus, né? Então a gente hoje na nossa vida não é diferente. O inimigo ele tenta nos amedrontar, tenta nos intimidar para que nós paramos a obra do Senhor no caminho, para que nós desistíssemos, né, da caminhada, para nos entristecer, né? Mas a gente tem que fazer como Neemias, né? Pedir ao Senhor, para o Senhor esforçar as nossas mãos, não é? Que clamor chega no trono. O clamor de um servo fiel chega ao trono do Senhor e o Senhor se inclina para nos ouvir. E a gente vê também na palavra do Senhor que diz assim: se o Senhor dos exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás? Então é lindo esse versículo que se encontra no livro de Isaías, que fala sobre o que Deus determina, ninguém pode fazer voltar atrás. Então, o que o Senhor determinou para a tua vida, ninguém pode invalidar. E quando Deus ele estende a mão para concluir uma obra na tua vida, quem é que pode fazer a mão do Senhor voltar atrás? Ninguém. Porque esse Deus que nós servimos é um Deus grande, é um Deus poderoso. Aleluia, glória a Deus. Então que nesta tarde ou nesta noite, seja o horário qual for que estiver vendo esse vídeo, nós possamos ter a certeza de que o nosso Deus, ele é grande nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E eu encerro por aqui essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração e espero que a palavra do Senhor ela chegue aí até você e toque no seu coração e que você saiba que você serve a um Deus fiel, que não perde em batalha, a um Deus que é lindo, maravilhoso, justo. Aleluia, glória a Deus. E aí o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí, no seu coração vem a resposta, porque ele sabe ao Deus que ele serve. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia, glória a Deus. Então, quero desejar a paz do Senhor para todos vocês que pararam neste momento para ouvir uma mensagem do Senhor.